Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir senão oferecer, liberando das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta, buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente e gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal, em favor dos que ainda se retêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu sabes como agir, pois que conheces o bem e ele, talvez, ainda não. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso Conversando sobre o Espiritismo. Para o início das nossas atividades do ano de 2022, vamos convidar agora a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as súplicas se erguem, mas a tua misericórdia se derrama sobre todas as criaturas da terra, acolhendo-as, amparando-as, estimulando-as para o bem, a fim de que possamos assim vencer os desafios que muitas vezes se multiplicam, para que, desafiados, impulsionemos o nosso próprio avanço na direção da conquista maior, que é o domínio de nós próprios, das nossas emoções, dos sentimentos, para ganharmos sabedoria e podermos caminhar na direção do outro, oferecendo o nosso melhor a cada oportunidade e sentindo que o Deus em nós se agiganta quando nós distendemos as mãos, o coração e os sentimentos para agasalhar outras almas. Ó Senhor,
nesse ano novo que se inicia, novas e promissoras, que sejam as nossas conquistas para podermos impulsionar cada vez mais o nosso progresso, dos nossos amigos e de todos aqueles que dependem ou estão ao nosso redor. Sê conosco, Senhor, fica conosco, fica em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Para a nossa programação da noite de hoje, estamos com a nossa irmã Joselma, a quem convidamos agora para que possa fazer a sua apresentação para todos nós. Boa noite. Desculpa demorar a cumprimentar. Foi a alegria e a emoção de estar com vocês. Boa noite. Muito boa noite, Joselma. Seja muito bem-vinda à nossa primeira edição do ano de 2022 do Conversando sobre Espiritismo. Como você bem sabe, nós fazemos o Conversando sobre o Espiritismo em duas partes. Nessa primeira parte agora, o Divaldo irá nos abrilhantar com uma preleção e depois, na segunda parte, nós entramos com perguntas e respostas para o nosso público ouvinte. Então, agora, com todos nós, para a nossa satisfação, Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos ouvem, que nos veem, que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Iniciando a nossa temporada em o Ano Novo, desejamos realizar um trabalho sui generis. Primeiro, elegendo a mulher, esta grande triunfadora da existência no seu grau de evolução, para oferecermos reflexões a respeito do significado da sua existência na divulgação e vivência da doutrina espírita. E lembrei-me da notável escritora Amália Domingo Soler, que nasceu em Sevilha e que desencarnou em Barcelona. Amália era uma costureira, mas era uma costureira que amava, além do seu ofício, as belas letras. De alguma forma, escrevia aos periódicos, principalmente na segunda fase da sua vida, em Barcelona. E depois, vinculando-se ao tradutor das obras espíritas de Allan Kardec, ao espanhol, sendo ele o espanhol mais notável, porque copiava o codificador, Amália Domingo Soler notabilizou-se no movimento de divulgação do Espiritismo, mas em particular por causa de um livro que é intitulado Memórias do Padre Germano. O Padre Germano viveu em um bairro de Barcelona. Àquela época, fim do século XVIII, começo do século XIX, Grácia era uma dessas muitas aldeias em redor das cidades voluptuosas. Barcelona já se destacava no mapa europeu por ser um dos maiores portos da grande Espanha, que há pouco havia unificado os estados para manter a unidade governamental. E ele viveu totalmente dedicado à crença religiosa que abraçava, com uma fidelidade típica dos missionários do bem. Entre o fim do século XVIII e XIX,
na aldeia de Grácia, ele se notabilizou pelos valores incomparáveis do seu acolhimento aos desesperos humanos. E notabilizou-se, em particular, pela maneira como conseguia vencer o mal nos maus, os males nos perversos, e levar a luz da verdade aos criminosos, aos delinquentes. As confissões, que eram o grande instrumento da Igreja Romana, então, eram naturalmente trágicas. Nobres, populares, estranhos, ajoelhavam-se aos pés do Padre Germano para narrarem as suas desditas e, sobretudo, o anseio que tinham de Deus e que tinham de paz. E ele, generoso e amigo, sempre acompanhado por um cão de grande porte, que o seguirá depois da morte, como veremos, atendia a toda essa agremiação de alucinados com uma ternura cristã que os envolvia e que os modificava. Amália Domingo Soler, depois de haver cumprido a sua tarefa em Sevilha, transferiu-se para Barcelona. A grande metrópole cresceria e hoje se tornaria uma das cidades mais populosas do mundo. Entre essas, e Grácia, o bairro, foi absorvido pela urbe que cresceu, devorando as vilas, anexando-as e tornando-se essa grande cidade da inolvidável Catalunha. Amália vivia no exercício da sua profissão, mas, de repente, apareceu com mediunidade, uma mediunidade peculiar, porque certo dia em que trabalhava, século XIX, metade do século XIX, aparece-lhe um sacerdote gentil, sorridente e desencarnado, e diz-lhe: eu te escolhi, minha filha, para trabalharmos juntos. Eu estarei ao teu lado em todas as vicissitudes. Experimentarás algumas aflições, porque o devotamento ao bem recebe o seu justo pagamento pelo sacrifício daquele que entregou a sua vida por acreditar no bem e não no progresso da ilusão. Estarei sempre que necessites ao teu lado, mas terás oportunidade de conhecer-me através da história de um ângulo da minha vida que eu narrarei por outro médium, embora a tua psicografia me ofereça recursos maravilhosos que eu usarei no futuro. E ela ficou muito curiosa. Teve a oportunidade de conhecer o senhor Colavida, o tradutor das obras de Allan Kardec, ao espanhol. Esse mesmo Colavida que esteve presente ao ato de fé em Barcelona em 9 de outubro de 1861. Então é comovedor que certo dia, numa reunião, ela teve contato com um médium masculino, mas um médium sonâmbulo, admirável, de nome Eudalbo. E Eudalbo, sem ter a menor ideia de quem era aquela senhora, de quem se falava muito bem, pela arte de costurar e pela facilidade de comunicar-se, de dialogar com as pessoas, comunica-se o Padre Germano e começa a ditar as suas lindas experiências. Amália se encarrega de anotar a comunicação através de Eudalbo. E é neste momento que desejamos esclarecer algumas informações que andam em nosso movimento e não correspondem à realidade. Ela não escreveu o livro. Ela era uma espécie de taquígrafa, de secretária do grupo. E anotou
todas aquelas histórias. Mais tarde, ela psicografará um livro ditado pelo padre Germano, mas que não teve a mesma repercussão no Brasil, nas Américas, qual aquele notável Memórias do padre Germano. É fascinante ver o mundo espiritual. No Brasil, a pátria do Evangelho, multiplicam-se, pelos anos 50, os médiuns, os trabalhos de assistência social. Allan Kardec assevera que o último período do Espiritismo é da renovação da sociedade. E o Brasil desperta para realizar as obras da fraternidade. A caridade luz nas almas, como uma estrela guia na direção do infinito. E uma jovem senhora, de distinta família, de uma cidade do interior de São Paulo, tem um sonho peculiar. É uma senhora cuja família é bastante rica, muito bem situada na política local e nacional. Sonha com o padre Germano. Ele aparece-lhe e diz uma coisa muito peculiar. Minha filha, os recursos que vieram para suas mãos não são casualidade. Tem uma destinação. E é necessário que você procure ler as minhas memórias, que encontrará na Federação Espírita Brasileira. E ali, então, você vai tomar contato comigo, porque você me é querida desde então. Naquela época, quando eu era o confessor pulcro e devotado, uma jovem de 2 tranças pelos cabelos longos, cada sábado, ajoelhava-se no confessionário e ela exalava um perfume de flor de laranjeira. Eu, sendo homem que vivia para a castidade, não pude fugir a essa química sublime daquela cujo rosto eu via pela tela perfurada. E ela me dizer: Padre, eu venho me confessar porque eu desejo me entregar no Espírito de Deus. Mas eu não sei exatamente se tenho pecados. E eu quero ser o confessor. Dizia para Deus: perdoa-me. E não era, porque eu tenho o pecado de amá-la, de desejá-la. Ela me pode amar, é livre, mas eu tenho que te amar primeiro a ti. E ela aparece no meu caminho para perturbar as minhas noites de tranquilidade. Mas ela é tão bela, é tão pura, que o seu amor não me desequilibra, estimula-me a ser cada vez melhor. Porque se eu não a tiver na terra, como tenho certeza não a terei, um dia, no mais além, Deus me concederá a felicidade de ter ao meu lado a linda menina pálida de cabelos negros e doce aroma de laranjeira. És tu. Renasceste numa família digna e bela, para que eu te possa conduzir ao trabalho do bem que naquela época tu não tinhas possibilidades de fazer, porque a mulher não merecia maiores considerações. E quando muitas vezes eu estava diante de um criminoso, de um perverso, de alguém que matara, de um feminicídio, eu me lembrava de ti, dulcificava minha alma e falava paternalmente com compaixão ao bandido para que se voltasse a Deus. Alguns deles me provocavam asco pela sua crueldade, alguns nobres, alguém que pertencia à corte local e à corte espanhola,
bandidos ocultos nas sedas e dos tecidos caros. E ao invés de terem o perfume da flor de laranjeira, eram pútridos e exalavam odores pecaminosos, os mais terríveis, e eu tinha asco e desejava reprochá-los. Então eu me lembrava de ti, o teu doce amor por mim, porque tu também me amavas, mas tinhas vergonha de expressá-lo. Sim, eu já era mais idoso do que tu. Então, nós pedimos a Deus para que agora eu te encaminhe pela senda da caridade. Um tio teu pertence à nossa grei e ele vai descobrir-me e descobrir a verdade para poder te ajudar. Começa educando crianças. A senhora despertou desse mundo estranho. Não sabia o que fazer, mas ouviu falar a respeito do venerando Chico Xavier, que então já estava em Uberaba. E ela foi, como muitas outras pessoas, se dirigiram à fonte de luz e, sem dizer uma palavra, encantada com o perfil de ternura do médium, sentou-se lá em qualquer lugar. E, ao terminar a reunião, a voz do médium diz o meu nome. Eu olhei para um lado, olhei para outro. Será que havia outra pessoa com o meu nome? E ele repetiu o meu nome. E disse, é uma mensagem do Padre Germano. O meu coração quase despedaçou. Levantei-me. Ele me chamou e leu a mensagem do amor da minha vida. Reconfirmava tudo. Voltei de lá espírita. Eu era tradicionalmente a religião vigente, mas não era uma boa religiosa. Amava Jesus, a Deus, aos mandamentos da igreja e cumpria meu dever de dona de casa, de mãe, de esposa, de filha. Contou-me ela um dia, porque mamãe ainda estava encarnada. Mas naquela mesma noite, Chico Xavier me disse, Deus abençoou-a politicamente, porque um familiar muito próximo exercia uma função nacional relevante. Seu marido é um homem independente, segundo o Padre Germano. Comece, adquira um terreno na periferia da cidade e comece a sua casa. E assim ela começou. Passaram-se os meses e neste meu peregrinar passo pela cidade em uma noite de tempestade incomum. Basta dizer que no imenso auditório tinha 16 pessoas, porque ninguém conseguiu quase vencer a enxurrada que carregava veículos, que impediu todo o movimento. E entre os 16, a senhora e o seu tio, quando eu terminei, vieram falar comigo. Conversamos. Havíamos criado a Mansão do Caminho fazia pouco tempo. E falamos dos meus filhos, nossos filhos. E ela me falou dos seus filhos, nossos filhos. A identificação com seu tio, que estava muito preocupado. O que ele poderia fazer pela humanidade? Ele teve uma ideia. Ele passava sempre por uma rua nefasta que existia no passado. As ruas hoje róseas, que naquele tempo eram pútridas. E resolveu construir uma casa para albergar as jovens, as idosas, as mulheres que por acaso quisessem recomeçar a vida, ter uma vida diferente. E a partir daí, travamos um contato muito grande. Acompanhamos
por mais de 30 anos. Essas duas almas gloriosas. Esse homem era espírita, muito rico. Resolveu repartir em vida os seus bens. A parte da sua mulher, a parte dos seus filhos e a sua parte para fazer o que quisesse. Porque, claro, a família não gostava que ele aplicasse dinheiro nesse mercado cuja volta é a paz interior. E ele, cada vez mais apaixonado por servir, realizou outra obra na cidade. E ela, no seu lar de crianças, em cuja intimidade eu dormi muitas noites de divulgação doutrinária. E Chico Xavier recebeu, no mínimo, umas 20 mensagens do padre. Esse padre admirável, o doce Germano, que somente descrevia assim: minha querida pálida menina, de tranças negras e perfume de laranjeira. Por uma coincidência muito grande, essa região paulista, no passado, era célebre pelas laranjeiras. E era de tal forma, quando chegava a época da inflorescência, quem viajava pela Washington Luiz embriagava-se do perfume no ar por léguas e léguas. E um dia disse-lhe brincando: a senhora continua com o perfume das laranjeiras espirituais. E Deus abençoe a terra em que a senhora está com o perfume das laranjeiras terrestres. Essa dama desencarnou mais tarde, aureolada pelas bênçãos da caridade. Deu-me sua mão de ajuda. Seu tio também a nós nos ajudou na mansão do caminho. E costumava dizer-me: nós somos almas irmãs. Até que ele descobriu uma outra alma irmã, a quem ele protegeu, salvou de situações dolorosas e se tornou a alma generosa de um grande missionário. Amália Domingos Soler reencarnacia também, próxima da menina pálida, de cabelos negros e suave perfume de laranjeira. Ela se tornou um exemplo. E, através disso, o padre Germano, a quem ela divulgou imensamente, se transformou num símbolo de caridade. E ela, que não tinha facilidade para expor, tinha facilidade para doar-se. Doar e doar-se. No momento hoje de tanta dificuldade e tanta dor, a missão da mulher espírita é gloriosa, porque a mulher é a rainha do lar, é a estrela de primeira grandeza. Bem, há exceções, como em tudo, mas é graças à mulher que a família se enobrece, porque a mulher é portadora da bênção sublime da maternidade, que evoca a Santíssima, a Mãe de Jesus, a doce Maria de Nazaré, a quem Humberto chama, Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico, a rosa mística de Nazaré. Pensando na mulher moderna, na mulher atual, que o seu amor, íncito nos seus hormônios de mãe, que a sua ternura, nesse aconchego, nessa maneira de receber, ofereça generosas ternuras e palavras e exemplos, e não apenas o corpo, sedutor e trabalhado para a função sexual, ou para o comércio, ou apenas para a ilusão, lembrando que ele é pó, e ao pó voltará.
Transcenda você, minha irmã. A injunção da forma, seja bela. A beleza salvará o mundo, disse Dostoiévski. Mas não viva para, nem da. Viva a beleza do amor que está dentro de você. Porque muitas vezes a beleza de fora, como a feiura, é o reflexo dos sentimentos de dentro. E se você puder unir a beleza transcendente do amor, na harmonia da forma, como falava Aristóteles, você terá encontrado a ética platônica da verdadeira felicidade. Essa felicidade que somente Jesus pode dar àqueles que amam, àqueles que confiam, àqueles que servem. Abençoada sejas tu, mulher, a quem Deus colocou no mundo para, junto ao homem, trabalharem pela plenitude da vida. Agora a revista Presença Espírita está disponível no Espiritismo Play. Veja como é fácil acessar. Baixe o aplicativo Espiritismo Play ou acesse sua conta pelo site. Na categoria Revista Presença Espírita, escolha o ano da publicação, clique em Recursos e baixe a edição desejada. Pelo aplicativo é ainda mais fácil. Basta escolher o ano e você já vai direto para as edições. Baixe agora o aplicativo Espiritismo Play. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Estamos agora iniciando a nossa segunda parte do Conversando sobre Espiritismo. É a parte das perguntas e das respostas. E a nossa irmã Juscelma será brindada da noite com a primeira pergunta. Né, Juscelma? E a primeira pergunta vem da dona Elizabeth, e que nos diz assim: segundo a interpretação espírita, o que é o vampirismo e como se libertar dele? Então, um abraço a todos vocês, uma alegria. Mário Sérgio, nosso querido Divaldo, emocionada com a mensagem que nos trouxe Amália Soler, a nossa lembrança. E vamos lá, Elizabeth, conversar um pouquinho sobre o vampirismo. O vampirismo, nós poderíamos dizer que seria uma obsessão mais grave. Na verdade, nós vamos ver que a definição de obsessão, ela traz uma presença persistente de um inimigo junto à pessoa a quem ele procura. E, no caso que nós estamos vendo aqui do vampirismo, se torna um tipo de obsessão muito mais grave, porque se caracteriza pelo parasitismo psíquico, quando um ou mais envolvidos se nutrem das forças vitais de suas vítimas.
E isso está muito ligado aos prazeres viciosos, não é? E como é a pergunta da Elizabeth, como se libertar? A doutrina espírita nos ensina, através da reflexão no Evangelho de Jesus, que a maior libertação se dá através da prática da caridade, da vivência do amor. E para nos libertarmos ou ajudar nossos amores a se libertarem do vampirismo, nós vamos precisar incentivar a prática da oração, a vigilância nos atos, o trabalho em favor do próximo, porque o trabalho se transforma numa grande defesa, numa grande proteção em favor dos nossos distúrbios espirituais. E isso vai nos levar também a uma mudança de comportamento, buscando, através dos estudos, entender a importância da nossa responsabilidade e da grandeza da nossa vida. E a gente, então, vai mudando de comportamento. E não poderíamos deixar de falar também nos passes, que são importantes, mas que quem busca o trabalho através do passe precisa se perseverar na humildade e na condição de um ritmo ao trabalho de passes. Porque não basta ir lá e achar que já vai sair livre dessa condição do vampirismo. Então, a nossa querida Elizabeth, é um tema profundo, sério, mas que com amor, caridade, estudo, nós vamos conseguindo a transformação. Não a liberação de uma só vez, mas uma transformação paulatina e ritmada. Tá certo? Muito bem, muito obrigado, Joselma, pela resposta. Agora, Tá bom. Divaldo, os nossos vícios morais têm algum tratamento psiquiátrico também no mundo espiritual? No mundo espiritual, sim. Os benfeitores, durante o nosso período de sono, procuram induzir-nos ao despertamento para a nossa realidade. Esses vícios estão, às vezes, tão arraigados em nosso perispírito que nós os levamos nesses desdobramentos pelo sono, razão pela qual o sonho quase sempre é o resultado das nossas construções mentais, exceto quando esses sonhos são chamados sonhos espíritas, colocação de Allan Kardec, quando entramos em contato direto com os desencarnados. Mas um ébrio, quanto mais, ele no mundo espiritual apresenta a síndrome da bebida alcoólica, o tabagista, o sexólatra, o indivíduo que usa drogas que tem o caráter de perturbar o cérebro, o caluniador, aquele que apresenta outros vícios de natureza intelectual, às vezes apresentam feridas no perispírito, porque esses vícios mentais corroem os neurônios. A ação que produzem no momento em que os hormônios são produzidos pelos neurônios, eles ficam ácidos numa expressão química e passam a destruir nas sinapses as comunicações eletroquímicas de um para o outro, aquela falta da energia mantenedora e uma alta carga ácida vibratória, cuja mensagem captada pelo próximo, levada adiante, vai terminar influenciando no organismo com problemas no fígado, nos rins, no estômago, no aparelho digestivo, por geral.
e muitas vezes na área pulmonar, que seria um tipo de filtro dessas energias deletérias. Então, o mundo espiritual ensina, aplica as bioenergias, induz a procurar atendimento na Terra, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões doutrinárias e a terapêutica que nós temos através dos psicólogos, dos psiquiátricos, que são essas terapêuticas de muito valor. Juscelma, o nosso irmão Carlos nos faz uma pergunta a respeito da reencarnação de siameses. O que o Espiritismo poderia explanar ou explicar a respeito desse fenômeno? É muito interessante porque nós vamos encontrar a explicação básica nas vibrações energéticas desses espíritos. E pode ser uma expiação, pode ser, pela tolerância, mas o perdão também se faz ali uma oportunidade de prova relevante para o progresso desses espíritos. Nós vamos ver que, se eles são simpáticos entre eles, esses espíritos, eles até vão se sentir felizes por estarem juntos. Se eles não se toleram, eles vão se sentir infelizes. Eu costumo brincar que é muito importante que a gente aprenda a perdoar enquanto estamos encarnados, para que a gente não tenha que passar por uma prova de, por tanta mágoa, nós termos que vir numa condição de irmãos siameses, para no dia a dia sermos levados a perdoar, de tanta convivência próxima, a perdoar aquele que a gente não quer perdoar. Mas quando eu digo isso, em momento algum eu estou dizendo que apenas por ódio eles se reúnem. Muito ao contrário, o Espiritismo nos mostra que, às vezes, a ligação, o sentimento de amor é tão grande que, às vezes, eles vêm por causa disso, por essa vibração intensa de amor, né? No caso de preces e passes, nós podemos ver minimizadas as condições, os traumas psicológicos que podem surgir dessa condição. Obrigado, José. Vamos agora, então, à próxima pergunta a Divaldo. Vem de Jéssica. Divaldo, sobre o aborto. Qual é a visão do Espiritismo sobre o aborto? O aborto, em qualquer situação, é muito lamentável. Quando, por exemplo, é um aborto terapêutico para salvar a gestante, é legal e é moral. Mas em outra condição, além do fenômeno biológico, quando o organismo reage e vem o aborto natural, qualquer aborto provocado, seja qual for a justificativa, é um crime covarde contra as leis da natureza. Não somos criadores da vida, não temos o direito de interromper-lhe a marcha, porque ninguém destrói a vida. A vida continua e aquele que foi abortado vai experimentar angústias de tal natureza que, se esse aborto se repete mais de uma vez, mais de 3 vezes, nós vamos ter aí um caso de irmãos siameses no futuro. Aquele espírito se vincula de tal forma à gestante que o matou, que ele consegue ficar enclausurado no útero. Expulsam a massa, mas ali no útero eles vão dar lugar a um câncer. E muitas vezes o ódio desencadeado pelo ser que necessita de viver e foi interrompido por caprichos da nossa ilusão, vai fazer que nós paguemos isto numa espécie de cárcere sem grades. Nesse caso,
a que foi referido na pergunta anterior, dos irmãos siameses, como também perturbações espirituais e processos degenerativos de natureza orgânica. Portanto, matar, nunca. Muito bem. Juscelma, uma pergunta. Você poderia nos falar um pouco sobre determinismo e livre-arbítrio? Sim, nós vamos ver que há uma evolução constante na nossa caminhada. E enquanto princípio inteligente, sem termos ainda a adquirida condição de espíritos, nós somos conduzidos nessa evolução pelo determinismo. Mas, quando adquirimos a condição de nos transformarmos em espíritos, por permissão de Jesus, nesse momento, o livre-arbítrio passa a assumir, a ocupar o espaço do determinismo. Aí nós vamos perceber que nós já somos capazes de decidir e de agir. Então, nós não vamos agir mais dentro daquela condição de uma situação nos levar a uma reação quase que de uma forma mecânica. Muitos confundem quando nós vemos a doutrina espírita nos dizer assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, há uma certa acomodação em entender que se tudo tem uma razão de ser, nós, essas pessoas às vezes dizem isso, poderemos dizer que tudo então está pré-determinado. Porque se tem uma razão de ser, está pré-determinado. E não é bem assim. A aplicação das leis divinas, né, principalmente causa e efeito, a justiça e o amor e a caridade, nos proporcionam a condição, até mesmo, de harmonizar o que seria uma consequência natural, como determinismo, pelas nossas ações, pelas nossas transformações. Nós podemos ser instrumentos de também alterar o que seria um determinismo, aliviando as consequências de nossas ações ou de ações anteriores, que não precisam ser necessariamente de agora. Enfim, determinismo caracteriza mais essa condição de agirmos por uma situação pré-estabelecida, então seria consequência. E, à medida que adquirimos o livre-arbítrio e vamos nos moralizando no conhecimento e com a vontade, nós começamos a atuar no nosso dia a dia, mudando muitas vezes o rumo do que seria ocupado pelo determinismo. Muito bem. Divaldo, a Daniela nos faz uma pergunta. Os nossos pensamentos infelizes têm influência no nosso corpo físico? Nós somos aquilo que pensamos. Se pensamos algo deteriorante para a nossa personalidade, aquilo que é degradante, se temos pensamentos pessimistas, vulgares, eles produzem uma onda vibratória com a densidade da sua própria massa, isto é, de acordo com a qualidade do pensamento, nós temos uma vibração. E é óbvio que essa vibração, sendo diferente do equilíbrio orgânico, vai terminar produzindo um distúrbio de natureza orgânica. Invariavelmente começa pelos transtornos emocionais.
por causa da facilidade mente-vibração. Ao absorver aquele pensamento, a mente irradia no corpo, e ele, negativo, portador de asperezas vibratórias, vai influenciar nos órgãos mais sensíveis. E esses órgãos sensíveis desarmonizam-se, transformando-se nas enfermidades que hoje ceifam as nossas vidas, ou prolongam nossas vidas sob o açoite de enfermidades muito complexas, de difícil diagnose. Muitas vezes o especialista nos examina e não vê nada, porque está além do tato da comunicação orgânica. São ondas sucessivas, mas de igual maneira, se nós pensamos bem, se nós cultivamos a esperança, se nós semeamos a alegria de viver, é claro que atingimos ondas muito sutis que passam a nos envolver, provocando uma reação no perispírito, que nós chamaríamos uma reação luminosa, e que é muito conhecida dos santos, a auréola dos santos, a aura que se vê na cabeça, ela é toda em um organismo inteiro. Aqueles videntes do passado que perceberam isso em determinados seres angélicos, naturalmente centralizaram na cabeça, mas ela é toda corporal. E quando os pensamentos são deletérios, essas ondas, essa aura apresenta manchas, cores quentes, vermelho especificamente, ou cores frias e belas quando se trata de pensamento bom. Muito bem. Juscelma, tem uma pergunta aqui de Lícia. Ela pede para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o processo da reencarnação e da encarnação. Você poderia, da desencarnação e da encarnação. Você poderia nos falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu não posso deixar, quando vejo essa pergunta, de lembrar do nosso querido Chico. Eu estava na casa dele com alguns amigos na véspera de sua desencarnação. E uma pessoa perguntava para ele, uma vizinha, dizia assim: Chico, eu não gosto da palavra desencarnação. Eu tenho uma impressão ruim com essa palavra. Eu posso usar a palavra morreu em vez de dizer desencarnou? E o Chico, mansamente, docemente, ele respondeu assim: o certo é desencarnou. Mas, Chico, eu não gosto dessa palavra. Eu não posso dizer que morreu. E ele disse assim, foi a resposta final dele: vamos falar de vida? Vamos falar da vida? E, na verdade, nós vamos, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, Chico retorna ao plano espiritual. E por que eu me lembrei dele? Ele dizer, o certo é desencarnou. Exatamente porque muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de usar essa expressão, desencarnação. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que desencarnar, ou desencarnação, é o rompimento dos laços que retinham a alma ao corpo. Então, é uma definição tão simples, tão cheia de amor, é o rompimento dos laços que retinham a alma ao corpo. E ainda o Livro dos Espíritos nos diz que o objetivo da reencarnação é a expiação, é o melhoramento progressivo da humanidade. Ora,
O que nós podemos, então, resumir, porque é um tema para a gente imaginar, é a resposta mais longa do Livro dos Espíritos, é a resposta que trata do tema reencarnação. Então, a gente vai resumir aqui, porque vocês já viram que eu gosto de falar um pouquinho a mais. Então, resumindo, nós vamos encontrar no processo da reencarnação e da desencarnação o processo de aplicação das leis divinas, principalmente a lei de justiça, de amor e de caridade. Através da reencarnação, reunindo-se recursos, compromissos do passado, possibilidades futuras do espírito, as ligações de amor e de desamor que o espírito adquiriu em sua jornada, tudo isso vai ser levado em conta e numa programação de pleno respeito ao espírito, é oferecida a ele a oportunidade de reencarnar para, acima de tudo, evoluir. É um processo de nascer, viver, né? Morrer ou desencarnar, renascer ainda, progredir sem cessar. Esta é a lei do progresso. Então, reencarnar e desencarnar fazem parte de toda essa engrenagem da evolução do espírito, que no ir e vir vai se aprimorando, vai se libertando das amarras do passado e vai adquirindo hábitos salutares, vai se educando para um futuro de paz. Divaldo, uma pergunta que nos vem de Suzana. Os silícios, as macerações físicas, por exemplo, orar ajoelhado, isso traz algum progresso ou alguma evolução para o indivíduo? De maneira alguma. É o mesmo que a contemplação. Kardec analisa esse tempo perdido em contemplar uma beleza interior com uma ociosidade imensa. Então, o silício, do ponto de vista psicológico, é um conflito de autopunição. Ele não tem nenhum valor perante a divindade. A divindade não nos criou para o sofrimento. O sofrimento é o fenômeno natural de desgaste do emocional, do mental, do material. Então, esse silício, ajoelhar, tomar posturas especiais, aplicar verdadeiras surras com ervas que têm o espinho, com cordas, tudo isso são fenômenos conflitivos do espírito endividado. Não ajuda em nada, porque essa punição não torna o caráter melhor. A melhor maneira de servir a Deus é o silício moral. Não fazer aquilo que nos agrada, mas que não é correto. Não se permitir prazeres excessivos é siliciar à vontade. Conseguir dominar as más inclinações, porque isso nos promove, nos torna pessoas equilibradas, éticas, moral e espiritualmente melhores. Mas siliciar-se é um estado paranoico. Existe mesmo na história da Primeira Guerra Mundial a narrativa de um sacerdote francês, o padre Douale, que recebeu todas as condecorações jamais aplicadas a um civil durante a guerra. Ele tinha o conflito de que a guerra era provocada pelos seus dramas, e depois de atender aos seus pacientes, ele siliciava-se, abrindo feridas no corpo, o que, de certo modo, abreviou o tempo dele de trabalhar. Siliciar-se jamais. Ame a seu corpo, proteja-o, zele-o. São Francisco dizia, ele é o jumentinho no qual nós estamos montados.
Quanto mais nós o protegermos, mais vida ele terá. Muito obrigado pela atenção de todos. Chegamos ao nosso final do Conversando sobre Espiritismo da noite de hoje. E vamos então convidar a nossa irmã Juscelma para que possa fazer a sua despedida dos nossos internautas. Então, antes de me despedir dos internautas, mais uma vez, agradecer a você, Mário Sérgio, pelo seu carinho, pela oportunidade que ofereceu, dizer da alegria de estar perto do Divaldo. Ele sabe do amor, do respeito, da admiração, carinho que a gente tem por ele, que a gente nem expressa isso. A gente fica caladinho no canto da gente, mas ele sabe. Eu acho que tem algum espírito que conta para ele da nossa lealdade, do nosso carinho. Aos internautas, agradeço imensamente a oportunidade de refletirmos, de conversarmos juntos, de buscarmos pontos importantes da doutrina e trazer isso para a nossa alma. Importante saber, às vezes, esses detalhes para que possamos cada vez mais sermos perseverantes no bem, na humildade, não é? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, desejar a todos vocês uma noite de paz, que Deus abençoe a todos vocês, principalmente neste início de ano, que a gente possa ter uma jornada produtiva por todo o ano de 2022. Muita paz para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela dedicação, pelas respostas. Agradecemos então a participação aqui especial de Divaldo Franco, da professora Solange, da equipe da TV Web Mansão do Caminho, na pessoa do Sérgio e do Júnior. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e possa nos dar a sua paz. Feliz ano a todos nós em 2022.